Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. E se prepare, porque lá vem bomba direto dos bastidores do Atlético, bomba lançada pelo ex-vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido, que decidiu falar tudo, inclusive tudo que já vinha sendo falado por alguns amigos, principalmente ele, Giovanni Rodrigues, o meu convidado de hoje aqui no Giro de Bastidores. Para começar, gostaria de pedir o seu like, é muito importante nesse momento que mais atleticanos, a maioria da torcida atleticana, fique sabendo tudo que aconteceu enquanto o Sampaoli estava no comando do Atlético. Por que o Atlético não conquistou o título do Campeonato Brasileiro? Você vai ficar sabendo hoje de muita coisa. E aqui no canal você sabe, a gente não joga para a diretoria, a gente não joga aí para a torcida, a gente não joga para lado nenhum, a gente joga para o lado do Clube Atlético Mineiro. Se for notícia ruim como essa, vou trazer para você. Se for notícia boa, trago também. Aqui não tem passação de pano, porque a gente sabe, muitos estão passando pano para essa situação, mas aqui não. Então deixa o seu like, comenta a sua opinião aqui embaixo e o mais importante, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo. O doutor Lázaro lançou carta aberta, né, com 4 páginas no seu perfil oficial lá no Twitter. Giovanni, antes de você fazer seu comentário, gostaria de ler essa carta aqui para a massa atleticana e vai aparecer na tela para eles. A primeira foi a seguinte: Jorge Sampaoli foi técnico do Atlético por uma temporada, 2020/2021. Após comandar o Santos na temporada de 2019 e obter excelente participação no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido eliminado precocemente na Copa do Brasil e dar vexame na Copa Sul-Americana, foi contratado a peso de ouro pelo Atlético. O técnico chegou ao Galo trazendo quase uma família, 5 pessoas, incluindo um gerente, entre aspas, cujas funções não eram bem esclarecidas. Logo de início mostrou o seu perfil, exigindo gratificações especiais em total desarmonia com as gratificações dos jogadores, além de se isolar num grupo de empregados e participar com a sua turma das indicações e do processo de contratações no Atlético. Chegou a exigir a demissão de um antigo roupeiro da equipe profissional com a justificativa de que ele falava muito alto. Trata-se de um roupeiro antigo e muito querido no profissional que conviveu com gerações de jogadores espetaculares que passaram pelo Galo. Em relação à utilização dos jogadores da equipe, desprezou atletas que estavam no elenco, recomendando imediata rescisão, empréstimo, etc., mas que posteriormente alguns desses jogadores passaram a titularidade da própria equipe por ele montada. Além disso, exigiu a contratação de determinados jogadores para depois dizer que não os queria no grupo, sem contar aqueles contratados por imposição do técnico e raramente utilizados dentro da equipe. Outras atrocidades praticou o técnico ao limitar a presença da equipe de auxiliares permanentes do Atlético nos treinos, além de tentar intervir nas perguntas enviadas pelos jornalistas quando das coletivas do técnico. O ambiente para essas arbitrariedades, especialmente ligados à transparência das coletivas com o jornalista, era propício em face do coronavírus e das limitações de acesso ao centro de treinamentos e também o estádio dos jogos. O mais grave, entretanto, em relação ao objetivo final almejado e os custos de todo o projeto, deve ser creditado ao treinador quando da participação dele e sua equipe em festas particulares, com aglomerações de dezenas de pessoas sem os cuidados sanitários e que depois coincidiu com o surto de Covid na cidade do Galo. Uma das festas ocorreu no dia 9 de novembro de 2020, seguida, inclusive, de uma folga suspeita no dia 10 de novembro. Para o jogo no dia 18, que foi o jogo logo após aí essa confraternização, todo mundo já sabe, eu trouxe aqui no canal, o Atlético perdeu para o Atlético Paranaense em 2-0. Vários jogadores que tinham sido infectados, vetados para o jogo. O clube continuou sofrendo com a ausência de alguns jogadores pela Covid no jogo seguinte, no dia 22, contra o Ceará, jogo esse que o Atlético empatou por 2-2, fora a instabilidade em vários jogos seguintes. É importante realçar que até nas festanças do técnico e sua equipe, devido aos cuidados sanitários praticados pelo clube, com a proteção dos atletas, inclusive com voos fretados em todos os jogos fora de BH,
foram raros os casos de contaminação na cidade do Galo. Ele deixando claro, né, que antes de acontecer essas confraternizações e essa festa, né, do gerente de futebol que foi trago pelo Sampaoli, o Andreatta, não tinha acontecido surto de Covid na cidade do Galo e eram raríssimos os sintomas aí dentro do Atlético. Terceira parte da carta do ex-vice-presidente Lázaro Cândido. De outro lado, é necessário realçar que o modelo de jogo praticado por Sampaoli, com o time tendo o predomínio das ações em campo, há a necessária exigência da entrega absoluta dos jogadores na preparação física, psicológica e especialmente pela cumplicidade de todos do grupo ao objetivo comum. Tendo o comandante comportamento individualista e especialmente desprezo com o que exige dos jogadores, era evidente o descompasso do discurso à prática, resultando em consequência na queda subsequente de produção da equipe. A gente sabe que teve um momento que o Atlético perdeu muito ali o seu poder de fogo em comparação, obviamente, com o início do campeonato. Na época das festanças do técnico, com desprezo às regras sanitárias, defendia a demissão por justa causa do técnico e sua equipe, já antevendo a queda de produção da equipe, especialmente tendo em vista o objetivo da conquista do título do Campeonato Brasileiro. E é evidente que no modelo presidencial e estatutário do Atlético, apenas o presidente, né, obviamente apoiado pelos novos gestores patrocinadores do clube, teria essa atribuição e, obviamente, a responsabilidade dessa importante decisão. Necessário também pontuar que a demissão do técnico por justa causa e a cobrança integral da multa rescisória prevista em contrato poderia sim ter efeito benéfico para a conquista do título. Afinal, os 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro foram exatamente os clubes que trocaram de técnicos no curso da competição. Está falando da chegada de Abel Braga no Internacional após a saída do Kudê e também da chegada do Rogério Ceni após a passagem aí do Domenech Torrente. Cabe, entretanto, reconhecer que os ônus da demissão do técnico, em caso até da equipe alcançar a mesma posição final na competição, seriam debitados quase que exclusivamente ao presidente do clube. Aliás, na época e até hoje, a maioria da torcida atleticana não tem pleno conhecimento das peripécias do técnico, o que reforça a dificuldade da decisão radical de demissão do técnico no curso da temporada. Para finalizar, de qualquer forma, é difícil projetar as consequências de medidas drásticas contra o técnico e sua equipe, aquele contexto da competição. O certo é que as atitudes irresponsáveis do Sampaoli foram decisivas para a queda de produção da equipe e também da perda do título. Já no final do período da equipe de Sampaoli no Atlético, surgiram notícias de que o técnico já trabalhava informalmente para outra equipe, no caso, o Olympique de Marseille. Notícia essa que eu trouxe essa semana para vocês, culminando no penúltimo jogo do Atlético contra o Sport, com o técnico valendo-se de artimanhas para obter a suspensão para o último jogo do Galo no campeonato. O técnico foi recordista de cartões amarelos e suspensões na competição. O capítulo final foi o técnico e seus auxiliares invadindo o campo de jogo com ameaças e palavrões. De qualquer forma, é preciso lançar luzes sobre o jogo de cena do técnico Jorge Sampaoli e também da sua equipe. Condenações, né, na verdade, acusações graves do Dr. Lázaro e Giovani. Essas notícias eram tragas quase que quinzenalmente pela imprensa, porém uma parte da torcida do Atlético, principalmente uma parte lá no Twitter, nem digo aqui no YouTube, não gosta de notícia ruim, Giovani. Gostam de passar pano, gostam de notícias que, obviamente, são boas. Só notícia boa. Tem uma turma, infelizmente, que precisa entender que não é só notícias boas que se vive o Atlético. E aqui no canal, desde o início, quando eu abri, eu sempre deixei claro que a intenção era informar o torcedor, tanto notícias boas e também ruins. E hoje, tudo é confirmado pelo vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido. E vou pedir a Márcia, antes do seu comentário, para deixar o like, para deixar aqui embaixo o seu desabafo, a sua mensagem aí, de acordo com tudo isso que eu fiz essa leitura. Giovani Rodrigues, você que falava em lives, né, sobre o Sampaoli, defendia aí essa sua visão contra o treinador argentino, hoje está coberto de razão depois de toda essa merda ser jogada no ventilador pelo nosso ex-vice-presidente, que muita gente não sabe, mas já livrou o Atlético de cada uma, que vocês não têm noção. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Massa do Galo. Pois é, Ricardo, essa carta trazida hoje, essa bomba trazida, não me espanta, né? Como você bem disse, a gente vem no canal aqui dizendo há muito tempo com relação às condutas do Sampaoli, e grande parte da torcida gosta daquela lua de mel eterna
né? Sem ir passando pano literalmente. É importante dizer que essa carta trazida pelo Dr. Lázaro não é choro de final de campeonato e nem oposição política, não. Que a gente tem que lembrar que lá atrás ele já dizia fortemente que o Galo tinha que rever o seu comportamento com relação à sua comissão técnica. Então, o Lázaro, que já prestou inúmeros serviços a favor do clube gratuitamente durante décadas, só está trazendo à tona aquilo que todo mundo já sabia, mas muita gente fazia questão de esconder para tentar manter o Galo numa lua de mel que foi rompida, sim, ali naquele momento de surto de Covid. Eu me lembro muito bem, o Galo fez 4-0 em cima do Flamengo no Mineirão, e eu vou escutar os noticiários do pós-jogo na Itatiaia. E aí veio o Cláudio Rezende no dia seguinte, trazendo que a folga de segunda-feira tinha sido passada para terça-feira. E aí, estranhamente, eu achei muito estranho, porque isso nunca havia acontecido no Galo, né, em jogos que eram naquele final de semana. Então, isso nunca havia acontecido no Atlético por um motivo excepcional. E justamente nesse período, e no período de incubação do vírus, durante essa festa, durante esse evento, veio o surto de Covid, que inclusive vale lembrar que o Galo estava praticamente isento com relação aos outros clubes. A gente pode lembrar do Flamídia, que desrespeitou o próprio protocolo que eles criaram, inclusive o presidente Sérgio Câmara, na época, pediu a exclusão, que era o correto desse time do campeonato. Então, nós precisamos lembrar que tudo isso já estava acontecendo, e o doutor Lázaro traz hoje, não é choro de torcedor que perdeu o campeonato por 3 pontos. Ele está trazendo sim, porque o torcedor do Galo tem que entender que esse projeto de grandeza e de conquista só vai para frente se esses erros forem corrigidos. Que a partir de agora não se contrate um treinador que se acha acima do clube, que se acha acima da torcida, que não gosta quando é criticado, e que, principalmente, que a torcida do lado de cá tenha essa postura e deixe para trás a história do tá bom. Tá bom segundo lugar, tá bom terceiro lugar, mas em 2019 era pior, mas em 2018 era pior. Isso não combina com o projeto que os Menins e os 4Rs disseram que ia trazer para o Galo. Para se transformar, Ricardo, em um dos maiores clubes do mundo, você não tem que ter um espírito de perdedor, um espírito de derrotado, um espírito de tá bom. E, infelizmente, Ricardo, durante a semana, eu ouvi muito, inclusive pessoas importantes, que já representaram o Galo em mídias tradicionais de programas esportivos de Belo Horizonte, participando de live, falando que existiam canais aí, torcedores, que estavam cobrando demais do Galo. Que não podia ser assim, que o Galo é paixão, que o Galo é amor. Peraí, se sou sócio torcedor, se consumo os produtos do clube e estou ajudando a pagar o salário de um superestimado incompetente que ganha 2 milhões por mês para poder fazer ao contrário do que ele disse que ia fazer, eu posso cobrar sim, porque eu quero ver o meu time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Esse é o projeto. É para isso que nós investimos no clube. Então, essas pessoas que, inclusive, fazem esse discurso pacifista, no sentido de passar pano o tempo inteiro, elas sim têm que entender que o momento do Galo é diferente. Ou a torcida com o clube consolida esse espírito vencedor e leva ele para dentro de campo e para a gestão administrativa do clube, ou nós vamos assistir de casa os outros serem campeões com melhores campanhas, tendo investimentos piores e jogadores piores dentro de campo. Inclusive vale lembrar que alguns times conseguiram ficar muito próximo do Atlético com 0 investimento e com treinadores iniciantes da prateleira de baixo. Vale lembrar o Fluminense, que chegou em 4º lugar, né, com primeiro o Odair Helman e depois o Marcão, que é o auxiliar aí, com jogadores praticamente em fim de carreira, como o Nenê, que até hoje joga bola, né, ele é muito bom, o Nenê, o Fred, né, e vários jogadores das categorias de base do Fluminense, chegou em 4º lugar. Então, muitos diziam, né, que o projeto era para esse ano. Em determinado momento, o projeto era para o ano passado, sim. O próprio Lázaro disse isso. Estava para ser campeão brasileiro com antecedência, não é verdade? E
Obviamente, agora sabemos de onde partiu tudo, né? Do Sampaoli, eu venho trazendo para vocês notícias atrás de notícias de causos do Sampaoli, e é tudo verdade. Quem diz que não é verdade é por interesse. É por interesse. Porque é verdade, né? E recentemente saiu mais uma do Keno. Keno, que foi artilheiro do Atlético, líder de assistências, um dos principais jogadores, e quando a gente perdeu ele na reta final, você sabe muito bem o que aconteceu. Vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, o seu comentário. Giovanni, o que fica de lição aí para a gente estar terminando o giro de bastidores especial, né, com participação top também sua, para falar aí dessa bomba, né, que caiu no colo da torcida, e a gente espera agora que não aconteçam exatamente o que você disse, não aconteçam novamente esses erros como aconteceu aí com o Sampaoli. Ricardo, eu espero que fique de lição tanto para a administração do Galo, os 4 R's que estão à frente do clube, tanto para os jogadores que passaram por isso dentro do elenco, porque você tem uma quebra de credibilidade quando você tem um treinador que fazia tantas cobranças e ele mesmo colocou em risco todo o trabalho e a saúde dos profissionais que ele comandava. Então você tem um rompimento ali. O futebol do Galo apresentado a partir dali foi só em declínio, é só acompanhar. E nós podemos dizer isso claramente, né, Ricardo? Porque nós estamos falando isso há muito tempo. Eu, principalmente, hoje eu vejo muitos canais aí, né, trazendo o trabalho do Sampaoli, ficamos a 3 pontos, o Sampaoli superestimado, estava negociando com o Marcelli, e enquanto trazia isso aqui, pedindo já a cabeça dele, falando muito que ele era superestimado, muita gente nos chamava de revoltado, de exagerados. Então, o que fica de lição, e principalmente para os administradores, para a torcida do Galo, é o projeto do clube é um projeto vencedor e ele tem que ser independente do treinador. Ele tem que ser um projeto em que o treinador se encaixe no projeto e não o clube, toda a sua história, toda a sua torcida se encaixa ao treinador. É ao contrário. O treinador que vier para o Galo, ele tem que ser entrevistado e falarem para ele, olha, o time é esse. Você consegue trabalhar com esse projeto? Nós queremos alcançar essa meta. Coloca um contrato com bonificação, com bonificações justas, com desafios e que principalmente não se entregue a chave do CT para o treinador e que não coloque nenhum profissional e nenhum jogador, nenhum dirigente acima do clube. A massa precisa entender, nós investimos em um clube que tem uma torcida que consome, que apoia. O Menin acabou de falar do sócio-torcedor. Nós conseguimos bater recordes de venda de camisa e de consumo de produtos, mas nós precisamos cobrar sim os resultados e coerência nesse trabalho. Então, o que fica de lição para a próxima temporada, que já começa no domingo, é que o treinador que vier, ele tem que estar disponível para o clube e não o clube para ele. E a torcida, a massa do Galo, ela tem que exigir um clube vencedor. O hino deste clube fala em vencer como nosso ideal. E eu repito o que eu já falei uma vez, não fala em tá bom como o nosso ideal. Chega com esse pensamento pequeno. Torcedores que pensam assim estão apequenando o trabalho que está sendo feito de gestão para que o Galo se transforme em um dos maiores clubes do planeta. Então, cobrem a grandeza do clube dentro de campo para nós conquistarmos o que não conquistamos em 2020. Precisamos conquistar. Essa é a palavra de ordem no Atlético. Depois de mais de 200 milhões investidos, esse ano vem mais e é o momento de vencer. Na verdade, Rubens Menin está na frente de tudo isso. Obviamente, é o que menos tem culpa, porque ele está investindo, mas agora que está mais forte ainda nas decisões, tenho certeza que ele vai tomar belas decisões para o bem do Atlético, começando pelo preferido, que eu acho muito bom, que eu acho muito coerente essa escolha do Atlético pelo Renato Gaúcho. Deixe para mim, por gentileza, nos comentários a sua opinião a respeito disso. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça também, o mais importante, de deixar o seu like. A gente fica por aqui, mas volta ainda hoje com mais notícias do nosso clube Atlético Mineiro.